Herança em Python, ou melhor dizer, em programação orientada em objeto. Veja, a herança é um dos pilares da programação orientada em objeto em Python, praticamente, ou vamos dizer mesmo da programação orientada a objeto no geral. Então, ela permite criar novas classes a partir de classes já existentes e também reaproveitando o código e evitando. Então, ela permite criar novas classes a partir de classes já existentes. Ela permite criar novas classes a partir de classes já existentes e também reaproveitando o código e assim evitando repetições desnecessárias. Veja. E a classe que é dada, praticamente nós chamamos de classe main, ok? Ou talvez a classe base também pode ser de uma forma mais informal, em vez de usar palavras técnicas, como sabemos. Palavras técnicas só complicam o aprendizado de vez em quando. E a classe que herda chamamos de classe filho, ou talvez a classe derivada de uma forma mais simples. E essa classe filha, ele praticamente herda os atributos e métodos da classe mãe e também pode criar novos métodos e também como nós podemos alterar ou subscrever os métodos que ele vai herdar, ok? Então, um exemplo mais prático que eu posso tipo, dizer é o seguinte, tipo, no mundo real, ok? Então, pensa assim, veja, temos uma classe chamada pessoa, ok? Então, essa classe tem nome e idade. E depois também temos uma outra classe chamada estudante, que é uma pessoa praticamente, nós sabemos que todo estudante é uma pessoa, mas ele tem um curso, que todo estudante ele tem um curso que ele está cursando. E também temos outra classe chamada professor, e professor sabemos que também é uma pessoa, mas ele tem uma disciplina que ele leciona, que é o professor sempre leciona alguma coisinha, ok? Então, todos são pessoas. É o aluno, é o estudante e vem também a classe pessoa, ok? Então, todos são pessoas, mas com comportamentos um pouquinho diferentes uma das outras, ok? Então, a estrutura básica praticamente de alguma tipo de herança em Python ela é a seguinte, ok? Então, aqui tu terás primeiramente a classe, ok? Tu vais ter a classe, vamos lá dizer, classe mãe, vamos chamar de classe mãe, dois pontos. Então, na classe mãe, tu vais definir os métodos, ok? Tipo def método, vamos tirar método em português, def método, ok, underscore, def método, aí, ok? Podemos abrir aqui e dizer o self, como por exemplo, dois pontos. Então. E vamos dizer o seguinte, print, abrir e fechar, podemos dizer aqui, método, ok? Método da classe, método da classe mãe, perfeito. Então, essa aqui vai ser a classe mãe. E depois, para que possa ter um e-mail, podemos fazer o seguinte, ok? Classe, classe filho, ok? Filho, classe filho. Então, esse classe filho ou filha, ok? Ele vai ser o seguinte, ok? Ele vai dar a classe mãe, ok? Vai dar a classe mãe. Temos aqui. E vamos ter dois pontos. Ou, só aqui. Agora, após isso, nós podemos definir tipo, aqui alguns métodos, ok? Tipo def, método, underscore, filho. Método underscore, filho, equivalente, podemos dizer aqui self, ok? Self, para cá, dois pontos, e faz o seguinte, ok? Print, abrir e fechar, podemos dizer que ele vai imprimir, ou, sai daí, print, método, filho, ou método da classe filho. Da classe vai da classe filho ou filha, ok? Bom, então, normalmente ele tem uma estrutura básica da seguinte maneira, ok? Então, tu tens aqui a classe mãe, depois essa classe filho, ele vai dar a classe mãe, e aqui também podemos definir outros métodos que poderão ser necessários, caso nós necessitamos, ok? Então, nota aqui, a classe filho ou filha, ok? Ele recebe o nome da mãe entre parênteses, e esse nome que tem aqui, ok? Mas aqui a classe mãe, ele apenas fica dessa forma aqui. E a classe filha também ele pode, dessa forma, usar métodos da classe mãe automaticamente. Então, todo método que for definido aqui na classe mãe, a classe filha automaticamente, ele pode também usar esses mesmos métodos, ok? Então, esse é que nós chamamos de herança em programação orientada a objeto. Então, essa aqui é a estrutura básica da herança em programação orientada a objeto. Agora, vamos ter um exemplo mais prático para que nós possamos ver isto aqui em funcionamento, ok? Então, nós vamos definir aqui uma classe chamada pessoa,
pessoa, ok? Tá, como sempre, dois pontos. Essa classe pessoa nós vamos definir alguns métodos def init e init, ok? Como sempre, gosto de comentários e underscore init, não aqui que eu fui escrevendo, ok? Então, aqui dentro do self, eu terei nome e também vou definir idade. Perfeito, ok? Agora, aqui no meu passo, eu vou inicializar self.nome, ok? Esse vai ser igual a nome, ok? Depois vamos ter self.idade, ele será igual a idade, dessa maneira aqui, salvamos, perfeito. E aqui eu vou definir um método. Então, esse método eu vou chamar de apresentar, que deve apresentar, deve apresentar. Esse deve apresentar eu vou abrir, vou chamar, vamos passar aqui o set, como sempre, nunca se esqueça, dois pontos. E teremos o seguinte, ok? Print, abrir e fechar. O que é que ele vai ser? Vamos usar aqui o fstring, é bom? Olá, meu nome é, abrir e fechar, vamos dizer aqui self.nome, que está avançando um pouquinho, e eu tenho, abrir, esse não, abrir e fechar, tenho o que? Self.idade, ok? Avança, anos, salvamos, perfeito. Então, bem, o que está a acontecer aqui é o seguinte, veja, o self init, como sempre, ele é o construtor executando quando o objeto é criado. Okay? Quando nós criamos um objeto da classe pessoa, uma instância da classe pessoa, esse aqui é que vai ser tipo, executado inicialmente. Okay? E o self.nome, como sempre, e também self-idade são atributos dessa classe pessoa que nós temos aqui. E apresentar é um método que exibe as informações da pessoa. Okay? Então, agora, essa aqui é a nossa classe mãe. Ok? Agora, vamos criar uma classe que vai dar a classe aqui mãe. Ok? Então, essa classe nós vamos chamar de classe estudante. Então, eu virei aqui fora e vou dizer o seguinte: classe estudante. Essa classe estudante, ele vai dar a classe pessoa, dessa forma aqui. Ok? Dois pontos. Faço o seguinte. Agora, vamos ter aqui também um constructor def. Acho que vou só copiar tudo isso só para evitar escrevermos muito. Virei aqui, vamos passar. Def init, certo nome, que é idade. Aqui eu vou acrescentar uma coisa como sempre. Todo estudante, ele tem um curso que ele está cursando, ok? Então, aqui, quando nós estamos a usar isso aqui, ok? Herança. É muito bom nós também definirmos o super dessa forma aqui, ok? Super, abrir e fechar. Vem para cá. Ponto, como sempre, underscore, init. Init, dessa forma aqui, underscore. O que ele vai ter? Ele aqui vai ter o nome, e também a idade, desta maneira. Pum, salvei. Tá. Dessa forma aqui, eu não necessito mais disso aqui, que eu posso deletar isto aqui, pois nós já inicializamos aqui. E aqui apenas eu vou inicializar o curso, ok? É o curso. Essa vai sair, aqui vai ser o curso. Isto estamos a usar super porque esse aqui é uma herança, ok? Ele aqui já foi inicializado, apenas podemos usar o super, não vai mais ser necessário nós inicializarmos, ok? Então, agora, após isto, também vamos criar mais um outro método aqui na classe estudante, que vai ser o seguinte: def apresentar, abrir e fechar como sempre. O que que vamos ter? Aqui nós vamos ter o seguinte: self, dois pontos, e ele vai ser da seguinte maneira. Ele vai imprimir, print, abrir e fechar. O que que vai? Primeiramente vamos ter um fstring, que vai nos dizer o seguinte: olá, meu nome é, abrir e fechar, self.nome, ok? Vírgula, tenho, como sempre, self.idade, ok? Avançar anos. E fora disso também,
ele vai imprimir de novo, ok? Podemos quebrar isso dessa forma. Mais um outro F-string, o que ele vai imprimir? E, e estou cursando, abrir, fechar, self.curso, ok? Bom, salvamos. Então, essa aqui, temos aqui a nossa classe pessoa, essa aqui é a nossa classe estudante que herdou a classe pessoa. Tá? O que está acontecendo aqui, veja, a classe estudante, ok? Como sempre, ele herda a classe pessoa, ok? Então, praticamente passa a herdar. Automaticamente ele pode usar tudo que estiver dentro da classe pessoa. E agora o super, veja, aqui o super que nós definimos, ele chama o construtor da classe mãe. Então, qual é o construtor da classe mãe? O construtor da classe mãe aqui é o definido. Então, o super, ele permite inicializarmos isso aqui, se nós tipo, escrevemos mais tudo isso aqui, ok? É por isso que nós fazemos apenas super.init. O que é que nós vamos inicializar? Nome e idade. Não, ele chama praticamente esse todo construtor aqui, ok? Não vai ser mais inicializado, nós escrevemos aqui. Então, é por isso que nós usamos aqui o super, ok? Então, ele evita repetirmos o código. Essa é a funcionalidade do super, ok? Evita repetirmos o código. Agora, o self.curso, ok? Ele aqui praticamente é o novo atributo exclusivo da classe estudante apenas, que pode ser usado apenas dentro da classe estudante, ok? E apresentar é um método que praticamente ele vai subscrever esse método aqui existente, ok? E aqui ele vai tipo, ter um novo método, que ele subscreve a classe apresentar aqui, isso aqui que nós chamamos de overrider, ok? Tipo subscrever override e passar por cima, e isso aqui que nós chamamos override em programação orientada em objetos. Okay? Quando tu vês no método override, tá? Método override é isso aqui praticamente. É quando uma classe tipo herda atributos da classe mãe e depois tipo nós vamos subscrever alguns métodos existentes, tá? Tipo, vamos fazer tipo um override. Porque nesse caso aqui, quando eu chamar o método apresentar, ele não apresenta mais esse método aqui, mas sim vai apresentar esse novo método aqui. Então, isso aqui que nós fizemos é um override. Tipo, nós subscrevemos, passamos por cima. Esse chama-se override em programação orientada em objetos. Então, o conceito praticamente é igual a quase todas as linguagens de programação, okay? Mas talvez são métodos diferentes de se escrever. Esse método, na verdade, praticamente, como nós dissemos, okay? Ele substitui o método da classe mãe com uma versão mais específica. Então, essa aqui é a nova versão, essa é a versão antiga. Vamos testar na prática? Muito bem. Para que nós possamos testar isto na prática, isso vai ser da seguinte maneira. Tá? Eu virei aqui, como sempre, vamos sair aqui fora do nosso código. E vamos criar duas instâncias, ok? Vou chamar pessoa 1. Essa pessoa 1 ele vai ser igual ao método pessoa, ok? E vamos abrir parênteses. Isto vai ser o seguinte: eu vou chamar de Carlos, okay? Doutora João, vamos diferenciar. O Carlos tem 40 anos, perfeito. E vamos dizer pessoa 1 ponto, eu gostaria que ele apresente o método apresentar, ok? Método apresentar, perfeito. Bom, apresentar. Eu também vou criar um outro, ok? Uma outra instância que vamos chamar estudante 1. Agora, esse estudante 1, ele vai chamar a classe estudante, perfeito? E vamos passar a Ana, ok? Ele também recebe a idade, Ana tem 22 anos, vírgula. E Ana está cursando engenharia informática. Okay? Engenharia informática. Salvamos. Agora vamos chamar o método apresentar a Ana, estudante 1 ponto apresentar. Okay? Vamos abrir e fechar. Bom, salvamos. Perfeito. Agora, vamos subir isso aqui um pouquinho para que nós possamos ver o resultado. Se nós rodarmos esse código aqui, como podemos ver, ele diz: olá, meu nome é Carlos e eu tenho 40 anos. Isso aqui é apenas do método pessoa, ok? Então, agora, sabemos que estudante também é uma pessoa, ok? Mas com comportamento diferente em relação a uma pessoa normal. Então, temos aqui o estudante. Olá, meu nome é Ana e tenho 22 anos. E estou cursando engenharia em informática. Okay? Então, isso está bastante colado. Esse aqui deixa eu dar um pouquinho de espaço. Perfeito. Salvamos. Limpar isso aqui. Se nós guardarmos isso.
Olá, meu nome é Ana, tenho 22 anos e estou cursando Engenharia em Informática. Então, aqui no segundo, ele está imprimindo o segundo método que nós temos aqui, ok? Porque nós fizemos um override, e nós subscrevemos o método existente a apresentar. Então, isso aqui é que nós chamamos de herança em programação orientada a objetos. Veja, a herança tem algumas vantagens, como, por exemplo, reaproveitamento do código, menos repetição também do código mais organizado e também mais fácil de nós fazer a manutenção do código, ok? Em relação, escrevemos código apenas com várias funções ou tipo tudo avulsa, o que complica um pouco. E também as classes são mais específicas e também mais claras. Okay? É por isso muito importante nós usarmos a herança em programação orientada a objetos. Esse aqui é um resumo básico de programação orientada a objetos. Então, um resumo final, veja, a herança permite criar classes novas baseadas em classes existentes e a classe filha ele herda todos os atributos e mechas da classe mãe, ok? E também pode ensinar novos comportamentos ou modificar os que já existem. Tá? Em Python nós usamos super, ok? Para acessar os métodos da classe mãe. Okay? Se nós gostamos de acessar tipo, um método da classe mãe, nós devemos usar o super. Esse é a herança em programação orientada a objetos. Muito bem, pessoal. Vamos ficar por aqui. Veja, se tu não apoias esse canal, se inscreve aí como membro, vai lá dar uma força, apoia, para que eu possa criar mais conteúdos do gênero, ok? E também para dar mais aquela morada. Caso tenha alguma dúvida, já sabes, comenta aí, eu poderei dar uma ajuda, ou caso eu não consiga, tem sempre alguém que vai lhe ajudar. É só você comentar sua dúvida nos comentários, alguém vai lhe ajudar para responder a sua dúvida. Caso eu não consiga responder, ok? E também dá um like no vídeo, se inscreva no canal caso tu não és inscrito, se inscreva como membro para ajudar o canal também a crescer mais e também a mantermos o canal no ar. E vejo no próximo vídeo, ok? Eu sou o João, espero que esteja gostando dessa série de programação orientada a objeto e muito obrigado, ok? Fui!